E aí, pessoal, tudo bem? Nós estamos na Semana Santa, né? E eu gostaria de compartilhar com vocês uma história que aconteceu comigo numa pescaria, justamente numa Semana Santa, e exatamente numa Quinta-feira Santa. Eu não sei exatamente a data, mas eu creio que isso já tenha ocorrido há uns 25 a 30 anos atrás. Faz muito tempo, mas é muito interessante o que houve, né, nessa pescaria. E eu tinha mudado recentemente aqui para São José dos Campos, né? Fazia uns 2, 3 anos que eu morava aqui. E quando eu comecei a pescar no mar, eu já pescava em rios, essas coisas e tal, mas eu nunca tinha pescado em mar, né? E barco principalmente. E na época eu comecei a trabalhar na refinaria da Petrobras aqui em São José e a gente formou uma equipe, né, de alguns que já pescavam no mar, me convidaram para ir pescar de barco no mar. E aí eu fui algumas vezes e tal, né? E uma dessas pescarias nossas, né, foi numa Quinta-feira Santa exatamente. A gente pegava o barco na Martim de Sá, onde tem o rio ali no fundo. O barqueiro se chamava Mauro, né? E ele tinha umas traineiras, né? Esse barco de pesca de madeira, e ele levava a gente para pescar. E nós estávamos, acho que em 5, 6. Era um barco muito simples, diferentemente dos que tem hoje de pesca, né? A cabine dele ficava atrás, né? Então o pessoal ficava mais na frente pescando. Atrás tinha um espaço mais ou menos de 1 metro, que cabia dois para ficar pescando atrás. E na frente ali ficava mais uns 3, 4. Mas era um barco muito simples, acho que tinha umas 2 beliches lá dentro, né? Não tinha banheiro, nada. Eu acredito que nem rádio não tinha. Eu acredito, porque eu não me lembro disso aí de rádio. Bom, o que aconteceu? A gente pegou o barco ali na Martim de Sá, e a gente, quando pegava o barco ali, geralmente a gente atravessava para a ilha para pescar ali no Poço ou naquela região. E a gente, né, resolveu fazer um outro tipo de pescaria, né, por indicação do próprio barqueiro, para a gente tentar pescar garoupas. E a gente pegou o barco na Martim de Sá ali e pegou sentido Ubatuba. Eu conhecia muito pouco ali a região, mas nós andamos, eu acho que nós andamos 1 hora de barco, não acredito, nem isso. Eu acredito que a gente devia estar para frente da Caçandoca, aquela região lá. Eu não lembro exatamente o local. Mas enfim, quando a gente parou, um dia perfeito, sol, calor, sabe, sem vento, nada, 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 nada. O barqueiro, né, o Mauro, ele ancorou o barco bem próximo à costa. Eu lembro que tinha um paredão de pedra do nosso lado, né? E o que ele fez? Ele encostou o barco próximo à pedra e jogou 2 âncoras. Ele colocou uma de popa e outra de proa, né? Geralmente coloca só na frente, né, âncora, mas ele falou, não, eu vou colocar mais uma, jogar, que ele trouxe outra reserva, uma corda muito comprida, e essa corda, depois eu vou falar o que aconteceu. Chegou, né, prendeu o barco ficou estabilizado, e nós ficamos pescando garoupas, mas com linhadas de mão, bonito, sardinhas, né? E ali bem próximo à pedra, um lugar relativamente fundo, né, de laje ali e tal. E ruim de peixe, tá? Não tava pegando nada, saiu algumas coisinhas só, e o Mauro foi dormir. Foi descansar, que era o barqueiro, né? Passaram-se algumas horas, acho que umas 2 horas mais ou menos, já estava bem à tarde. Mas estava claro ainda, bem claro. O japonês que estava comigo, ele estava atrás, estava eu e ele atrás, cabia dois, e o pessoal na frente. Ele percebeu que o barco começou a se aproximar da pedra. Ele falou, Adriano, eu vou avisar o Mauro que o barco está se aproximando, mas não, ali a gente, naquele momento não tinha vento, não tinha onda, não tinha nada. Ele falou, acho que está arrastando. E ele foi lá, chamou o Mauro, e o Mauro, quando ele levantou-se, ele saiu, ele olhou o tempo para fora, ele falou, gente, recolham imediatamente as linhas da água, vamos sair daqui agora. Eu, ainda muito inexperiente, não sabia o que estava acontecendo, recolhi, todo mundo recolheu, ele ligou o motor, recolheu as âncoras, jogou aquela corda em cima, recolheu e saiu. Pegou, vamos embora. Não deu 5 minutos, entrou uma tempestade. Brava, virou noite. O dia virou noite. O barco indo. Eu saí lá de trás, vim até a cabine
do Mauro, que ele estava pilotando o barco, e fiquei em pé do lado dele. Tinha mais 2 ou 3 na frente que pegaram um plástico, se cobriram, e tinha um rapaz que se chama Almir, que ele estava dentro do beliche da cabine. Ele pegou um colete salva-vidas e saiu e foi atrás do barco para ver se o japonês que estava lá atrás queria colocar um colete. Eu fiquei em pé do lado do barco, do Mauro, né? Eu em pé, ele, os 2 lá atrás e os 3 na frente. Para você ter uma ideia, o bico do barco, ele afundava, a água passava por cima, sabe? Eu nunca tinha visto uma coisa daquele jeito, né? Eu muito preocupado, falei, Mauro, ele falou, não, o motor está funcionando, não tem perigo, né? A água entra e sai, vamos embora. Nesse momento, como eu estava em pé, a porta da cabine aberta, né? Eu estava assim do lado do corredor do barco, eu escutei um grito. E eu vi um vulto, eu vi que alguém caiu na água. Não deu para ver quem era, mas alguém caiu na água. E quando eu vi aquilo, na hora eu falei para o Mauro, alguém caiu na água. Ele cortou o motor do barco, imediatamente cortou, né? Com aquele temporal que ia acabar o mundo. Tá? E o barco começou a virar de lado. Eu com um instinto na hora, como ele tinha colocado uma outra âncora, ele tinha deixado muita corda em cima do barco. Eu não sei por que cargas, eu peguei essa corda, joguei na água, eu não estava vendo absolutamente nada. E por Deus, essa corda caiu em cima do cara que tinha caído. E ele pegou a corda. Aí eu senti, puxando que ele tinha pego, tinha um amigo que se chamava Rubens, que estava ao lado, veio e me ajudou. A adrenalina é uma coisa tão forte, que nós puxamos ele para dentro do barco como se fosse, que pesasse meio quilo, sabe? Foi uma coisa assim, tão instantânea, que a hora que ele puxou, porque eu acredito que até que ele estava nos vendo pela luz do barco, mas nós não estávamos vendo ele, não tinha como ver. A chuva, vento e tempestade, e no que eu joguei a corda caiu em cima dele. E ele pegou e a gente recolheu ele para dentro do barco, né? E molhado, eu lembro que ele entrou na cabine, ele chorava que nem criança, e o Mauro ligou o barco e pé na tábua, né? E a gente conseguiu se abrigar ali na Massaguaçu. Na hora que ele entrou ali para dentro, conseguiu sair fora do temporal. E foi uma coisa assim de mais 1 hora, mais ou menos, aquele temporal, e passou, aí virou noite, já era 8 horas da noite. Aí o céu ficou estrelado e a gente continuou pescando, né? Fomos até próximo da Ilha Bela, tal. Eu digo que acho que não tinha rádio no barco, porque no outro dia de manhã, a hora que a gente desembarcou, tinha várias pessoas nos esperando na praia, inclusive a mulher do barqueiro, porque o temporal tinha sido tão feio que tinha derrubado o poste em Caraguatatuba, né? Mas graças a Deus, né, não houve nada mais sério, né? Mas enfim, depois que isso ocorreu, a gente veio embora, tal, a gente contando a história, né? Muita gente disse, não, isso aí foi um castigo para vocês terem pescado na Semana Santa, né? Que é uma data que os católicos celebram a morte, né? E a ressurreição de Cristo, né? Muita gente guarda, tal, né? Antigamente o pessoal não ouvia música, muita gente não come carne e tal, então surgiu esse comentário, né? E eu particularmente, né? Hoje analisando bem, né? Eu tenho isso aí guardado na minha memória até hoje. Eu acredito em Deus, né? Eu acho que Deus não castigaria ninguém, sabe? Eu não acredito nessa possibilidade. Eu acho o seguinte, né? Eu acho que se houve uma intervenção divina ali, né? Eu acho que até houve, foi pela circunstância e como ocorreu o caso, né? Depois ele nos contou o que aconteceu com ele. Na hora que ele saiu de trás do barco para vir para dentro, tinha uma caixa de isopor no corredor do barco. Ele, para não pisar na tampa, ele pisou na borda do barco e segurou naquela madeira que tem na lateral da cabine. A madeira despregou. Foi quando ele caiu. Mas aí que eu digo, né? As coisas, né? Tanta coisa errada, ele cair na água, chuva, tempestade, mas olha para vocês verem. Quando o barqueiro cortou o barco virou na posição que ele estava. A sorte de eu estar ali do lado do barqueiro e ouvir ele gritar cair. Porque se eu não estivesse ali, a gente não teria percebido que ele tinha caído no mar.
E é uma coisa que eu não ficaria hoje, pode ser alguma ficaria de pé ali, eu entraria para dentro da cabine, eu ficaria abrigado, né? Outra coisa, ter aquela corda ali na mão, sabe? Eu lembro que eu abaixei, a corda estava no meu pé, parece que estava aqui, joga a corda na água, jogar e cair em cima dele. Então eu acredito que se houve uma intervenção divina nessa situação, né, houve a nosso favor, né, em prol da vida dele, né? Então não tem castigo nenhum, sabe? Não acredito nisso, né? Mas foi uma coisa que ficou, né, na história, e a gente ainda se encontra de vez em quando, e a gente sempre conversa, né, a respeito disso, né, e é uma história, né, que ficou e poderia ter terminado numa tragédia e graças a Deus não aconteceu, né? Mas é mais uma história de pescador, né, que aconteceu nas pescarias, e particularmente nessa minha, né? Então é isso que eu queria compartilhar com vocês aí, essa história. E cada um, né, faça uma reflexão, né, o que acha, né? Foi um castigo de Deus? Eu não acho que foi, não é verdade? Abraço a todo mundo.